3, 9, 25, 38, e os jogos foram... Aí surgiu Super Mario, aí jogos de todo tipo. E hoje em dia, com a convergência de mídias, você não precisa mais de nenhum videogame para jogar. Você joga no computador, você joga no celular. Então, o game, né, foi ficando cada vez mais presente e com uma inserção maior na vida de todos nós. Mas, segundo esses teóricos, a Kishimoto, o Izinga, o Cave, existe alguma coisa de comum, que é a ludicidade e o ato de jogar. O prazer de jogar está presente em todos eles, tá? Posso ir? Então lá vou eu. Mais um pouquinho. Tá? Aí eu cito o Kellner, o Rushkoff e o Johnson, que eles ressaltam muito o que há de positivo no jogo, no ato de jogar. Estimulação cognitiva, aprender a lidar com o sucesso e o fracasso, a possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A minha geração era uma geração analógica, né? Eu me lembro que a minha mãe dizia assim, atendia o telefone, aquele telefone de rodinha, né? Aí atendia o telefone e dizia assim, peraí, eu vou desligar a televisão para falar com você no telefone. Ou seja, ela não conseguia fazer ao mesmo tempo assistir a televisão e falar no telefone. Era muito complicado. Mas a garotada hoje em dia é digital e é multitarefa. E os pais ficam desesperados, né? Como é que ele pode fazer o dever de casa, assistir um filme, está no Messenger com o colega, no Facebook, e está ouvindo música? Então, a convergência de mídias permitiu essa questão do multitarefa. Durante essa fala, eu estou plantando algumas coisas que são para gerar depois questões, são questões polêmicas. Tá? Existem alguns autores que dizem que esses jovens, eles são multitarefa porque eles fazem mal muita coisa. Ou seja, eles fazem muita coisa, mas com baixa performance, ou com um poder de execução pequeno. Por um russo que eu não consigo dizer o nome, porque são muitas consoantes juntas, eu vou preferir chamar de Mikhail. Tá? O Mikhail, com aquele sobrenome absurdo, tem um livro que está publicado em português sobre a questão do flow. Flow, numa tradução livre, é imersão. É aquilo que você tem quando você joga, ou quando você está numa leitura muito agradável, que você mergulha, né? Você fica totalmente ali, entregue. E aí, o nosso amigo Mikhail desenvolveu a questão, o conceito do flow. E aí ele foi desdobrando, eu coloquei ali, tá? Prontidão para a atividade, foco na atividade, a atividade precisa ter metas claras. Para que o flow aconteça, é isso. Nós, professores, vivemos atrás do flow. Como eu quero que vocês todos estejam aqui em estado de flow com essa minha palavra, com essa minha palestra, né? Ou me ouvindo, ligados em mim, pensando nas coisas que eu estou dizendo. Então, o professor é um caçador de flow. Ele olha para o aluno e fica, será que ele está? Será que ele não está? Aquele lá está em estado de flow. E esse aqui eu acho que não está não. Aquele ali. E tem uns que disfarçam bem, né? Eles ficam olhando para você assim, são um verdadeiro enigma, né? Você não sabe se eles estão ligados em você ou se eles estão imersos, estão em flow. Mas num outro flow, de uma outra coisa, de um outro assunto. Então também pode ser isso. A atividade precisa ter metas claras, a atividade precisa ter um feedback direto, e isso é importante. Eu estava conversando com um aluno outro dia, e aí ele dizia assim, puxa vida, o meu professor, ele é legal, ele dá uma aula boa e tal, mas quando eu faço uma pergunta para ele, eu nunca sei se ele está gostando, professora. Ele fica olhando para mim assim com uma cara, quer dizer, ele não dá feedback, ele não sabe se o garoto está agradando ou não. Então, o jogo, ele te dá um feedback direto, né? Ele permite que você saiba se você está indo no caminho certo ou não, se você está caminhando para a vitória ou não, se você está agradando ou não dentro do contexto do jogo. A questão do feedback no processo de jogo é bastante importante. E na gamificação,
gamificação também. Tá? E aí eu coloco ali a questão da sensação de controle, né? Na realidade, quando você joga. Não é o jogo que joga você. Embora a gente saiba que o jogo está jogando a gente, né? Por exemplo, tem uns joguinhos na internet que se você passa muito tempo sem jogar, quando você volta a jogar, ele te apresenta versões mais fáceis, né? Para fidelizar você. Ou seja, para fazer com que você mergulhe ali, né? E se fidelize mesmo e continue jogando. Mas, na realidade, a tua sensação é de que você que está decidindo, você que está dando as cartas, você que está mandando no jogo. Né? É você que joga e não é jogado. As preocupações e os aborrecimentos desaparecem, pelo menos provisoriamente, e a experiência subjetiva de tempo é alterada. Então, o Mikhail, quando ele descreveu o estado de flow ligado ao jogo, ou fluxo, como a gente poderia, eu não gosto de fluxo, não. Eu gosto mais de imersão, como tradução de flow, do que de fluxo. As pessoas que falam em fluxo, elas estão falando do flow and fun, que é imersão e prazer como um fluxo constante. Então você mergulha no jogo, sente prazer e quer continuar, e quer mergulhar de novo. Então a tradução de fluxo vai mais por esse caminho, tá? Aí, tá ali, eu coloquei o tal do flow e fun como binômio, né? Antecipei um pouquinho. E coloquei ali uma brincadeirinha. Eu jogo, tu jogas, ele joga, nós jogamos, vós jogais, eles jogam, todo mundo joga. Ou seja, todo mundo joga alguma coisa. É isso. Não significa que todos nós joguemos games. Mas significa que todos nós temos um prazer no jogo. Tá? Existem algumas formas de jogo que são mais complicadas emocionalmente. Há pessoas que jogam com pessoas. Pessoas manipuladoras, pessoas controladoras. Isso não deixa de ser uma espécie de jogo. Né? É uma espécie de controle, é uma espécie de domínio. Mas eu também não estou falando dessas. Eu estou falando do eu jogo, tu jogas, todo mundo joga, no sentido bom do termo. Bom, o termo gamificação surgiu e ganhou popularidade designando a estratégia de aplicação de jogos para atividades não-game. Tá? Então, gamificação, quando começou a ser falado esse termo, era tudo que tem analogia com o jogo, mas é utilizado fora do jogo. Então, por exemplo, situações empresariais, situações de dinâmica dos grupos, né, que envolvem situações parecidas ou assemelhadas à do jogo. Mas o termo gamificação não parou aí, tá? Ele avançou. Ele vai bem mais além a partir de 10 anos para cá, talvez um pouco menos. Então você tem nos negócios, você tem numa série de situações. E aí, eu fiz aquela imagem está pequena. Eu acho que está difícil de ler. Mas eu quero comentar que quando a gente fala em gamificação na educação, a gente não está falando apenas usar jogos no ensino e na aprendizagem. A gente está falando numa mudança de atitude em relação à aprendizagem e ao ensino. E que tem 3 grandes efeitos. Tem efeitos cognitivos, efeitos emocionais e efeitos sociais. Efeitos cognitivos em relação ao pensamento, em relação à linguagem, em relação à própria busca do conhecimento, em relação à ludicidade, que foi um dos termos que me pediram que fosse inserido aqui na nossa conversa, né? Quer dizer, de uma forma mais leve, de uma forma divertida, até onde é possível. Olha só, gente, até onde estudar pode ser divertido, até onde trabalhar pode ser divertido, porque não é uma grande brincadeira, tem um aspecto sério nisso aí, de tarefa, de obrigação, de vínculo, de compromisso, que a gente não pode negar que existe. Mas é necessário que haja
um prazer envolvido. E esse prazer vem de onde? Esse prazer vem da motivação. É o fato, como é que funciona a motivação ali e que faz parte dessa gamificação? É assim, quando você está motivado para aprender alguma coisa, por exemplo, saiu um jogo novo que eu estou curiosíssima para jogar. Então, dá-se uma situação de tensão dentro de mim. Poxa, como será que é? Sabe aquela coisa da expectativa do bem? Expectativa da véspera de festa? Ah, como é que vai ser? Ih, vai ser legal. E como é que vai ser? Então, isso aí é um start motivacional. Aí dá-se um segundo momento que é de ação, é de procedimento em relação, no exemplo que eu estou dando aqui, saiu um jogo novo, eu vou lá e vou usar um termo que a garotada usa agora, fuçar o jogo. Vou lá, vou jogar, normalmente o jogo tem uma fase inicial que é de demonstração, né? É o primeiro momento, a primeira fase que é de você entrar no jogo. Aí vou lá, faço aquilo, aí fico pensando, é parecido com isso, é parecido com aquilo, não, é mais parecido com aquele outro jogo, não, isso aqui eu acho que eu não vou gostar muito não. Ah, mas tem aquilo ali, bom. Aí vai acontecendo o domínio progressivo daquela situação. E aí a motivação está satisfeita. Mas o ser humano, graças a Deus, é insaciável em termos motivacionais. Quando você alcança e domina alguma coisa, é necessário que você queira mais um pouco, ou você queira outra coisa. Nos jogos, vocês já repararam que as fases elas não se repetem. Por exemplo, Candy Crush. Pegar um jogo que não sei se todo mundo conhece, mas é bastante conhecido. Né? Candy Crush existe. A cada fase que você vence, a fase posterior não é igual. Ela tem um desafio novo, ela tem uma forma, mesmo que aquela forma de jogar anterior apareça numa fase mais adiante, não é uma sucessão de fases iguais. Então, alô, professores, não é colocar as tarefas, levar as leituras, e aí o aluno presta uma tarefa, e aí, de novo uma leitura, de novo um exercício, de novo, tudo de novo. Então, o jogo, ou a atitude de gamificação, ela não caminha nessa direção. Ela caminha no sentido de provocar dissonâncias cognitivas. É isso que o jogo faz. Cada vez que ele muda, ele mexe com a tua cognição, desperta a tua curiosidade, a tua vontade de aprender, de fazer diferente e de vencer aquela etapa, de dominar aquela etapa. Tá? A parte emocional está muito ligada a lidar com vitórias e derrotas, dimensionar o próprio tempo de alcance, segurar a frustração. Né? Pessoas com baixíssima tolerância à frustração não persistem no jogo. Quando elas começam a perceber que não estão avançando como gostariam, o que elas fazem? Podem chegar desde o desligar, mudar de jogo, até quebrar um mouse, até quebrar um teclado, até jogar um celular no chão, que são atitudes de muito pouco controle emocional em relação à frustração. Então, a atitude de gamificação traz, em termos emocionais, mais controle em relação à situação do ganhar e do perder e de demorar mais a alcançar aquela meta e aquele objetivo. E, finalmente, no sentido social, é como compartilhar, como trabalhar em equipe, como usar aquela vitória. Há muitos jogos que apresentam versões de serem utilizados em comunidade. Você jogar com outras. Não é jogar contra, é jogar com outras pessoas. A formação de equipes, a formação de partidos para o jogo, de bandeiras para o jogo. Então, em termos emocionais, a gamificação, ela também atua ali, dessa maneira. Forma super-homens? Não. Se gamificação é uma atitude que não é apenas a de usar jogos, mas é de como usar jogos no trabalho, na vida social, na aprendizagem, provoca efeitos positivos naquelas 3 áreas.
mas não produz super-homens, pessoas além do que é esperado normalmente. São educativos, em essência. E aí eu vou pedir, a Jane McGonigal é uma das maiores defensoras da gamificação como atitude e do uso de jogos além do lazer. Aí ela tem um vídeo que está disponível no YouTube, que se chama Jogar por um Mundo Melhor. Eu minutei 4 minutos e pouquinho da fala da Jane McDougall, que eu vou pedir que a gente assista. Tá bom? Vocês topam? Então vamos lá. Here's why. This picture pretty much sums up why I think games are so essential to the future survival of the human species. Truly. This is a portrait by a photographer named Phil Toledano. He wanted to capture the emotion of gaming. So he set up a camera in front of gamers while they were playing. And this is a classic gaming emotion. Now, if you're not a gamer, you might miss some of the nuance in this photo. You probably see the sense of urgency, a little bit of fear, but intense concentration, deep focus on tackling a really difficult problem. If you are a gamer, you will notice a few nuances here. The crinkle of the eyes up and around the mouth is a sign of optimism. And the eyebrows up is surprise. This is a gamer who's on the verge of something called an epic win. Now, oh, you've heard of that. Okay, good. So we have some gamers among us. So an epic win is an outcome that is so extraordinarily positive, you had no idea it was even possible until you achieved it. It was almost beyond the threshold of imagination. And when you get there, you are shocked to discover what you're truly capable of. That's an epic win. This is a gamer on the verge of an epic win. And this is the face that we need to see on millions of problem solvers all over the world as we try to tackle the obstacles of the next century. The face of someone who, against all odds, is on the verge of an epic win. Now, unfortunately, this is more of the face that we see in everyday life now as we try to tackle urgent problems. This is what I call the I'm not good at life face. And this is actually me making it. Can you see it? Yes, good. This is actually me making the I'm not good at life face. This is a piece of graffiti in my old neighborhood in Berkeley, California, where I did my PhD on why we're better in games than we are in real life. And this is a problem that a lot of gamers have. We feel that we are not as good in reality as we are in games. And I don't mean just good as in successful, although that's part of it. We do achieve more in game worlds. But I also mean good as in motivated to do something that matters, inspired to collaborate and to cooperate. And when we're in game worlds, I believe that many of us become the best version of ourselves, the most likely to help at a moment's notice, the most likely to stick with a problem as long as it takes, to get up after failure and try again. And in real life, when we face failure, when we confront obstacles, we often don't feel that way. We feel overcome, we feel overwhelmed, we feel anxious, maybe depressed, frustrated, or cynical. We never have those feelings when we're playing games. They just don't exist in games. So that's what I wanted to study when I was a graduate student. What about games makes it impossible to feel that we can't achieve everything? How can we take those feelings from games and apply them to real world? Here's Bom, então, tá aí. A grande questão é a que ela coloca no final. Como é que a gente consegue agarrar essa sensação de poder, de vitória épica, de ser capaz e transferir isso para o mundo real?